4h11, uma ótima tarde para você que estava acompanhando aí a transmissão da Santa Missa pela TV Horizonte e também pela Rádio América. Hoje um dia muito especial para nós cristãos católicos, dia da Assunção de Nossa Senhora, a padroeira de Belo Horizonte, Nossa Senhora da Boa Viagem. Nós acompanhamos aí a Santa Missa com o padre Daniel Ramos e ao longo da nossa programação você vai acompanhando também mais informações desta festa linda que vem acontecendo em BH e também lá na Serra da Piedade. Amanhã e esse pedaço da tarde foram muito importantes. Nós estamos juntos para mais um Falando de Vida na TV Horizonte e na Rádio América. Mudança começa em mim. É a partir dessa certeza que podemos compreender a importância de que cada um de nós, na engrenagem geral, rumo à construção de um mundo melhor. Estamos juntos para mais um Falando de Vida. Falando de Vida. Boa tarde para você, 4h12. Eu sou o Zé Carlos Piotto, prazer de estar na sua companhia na TV Horizonte, canal 30.1 e também na Rádio América, em Convergência, na 107,1, nessa tarde de sexta-feira, dia 15 de agosto de 2025. Nós vamos juntos para mais um Falando de Vida, convidando você para participar conosco pelo nosso WhatsApp, o 99412-2179, o Falando de Vida. Fala de esperança, de qualidade de vida, de espiritualidade. Nós estamos juntos hoje com a participação do nosso grande convidado de todas as sextas-feiras. Nós teremos a participação desse ser humano maravilhoso, o psicólogo Jairo Stacanelli. É um prazer ter a sua presença conosco, ainda mais hoje, quando nós vamos falar desse desafio de abraçar de verdade um projeto com amor, entrega e dedicação. Vem com a gente, vamos falar de coisas da vida. Momento de falar das coisas da vida. 4h13. Jairo, que prazer ter você com a gente, que bom ter a sua companhia, ótima sexta-feira para você também. Como é bom ter você com a gente nesse projeto do Falando de Vida, convidando você que está em casa para ouvir o que ele tem a dizer e, mais importante ainda, ouvir o que ele tem para traduzir para a gente das experiências de vida que ele tem. Seja bem-vindo. Boa tarde, Piotto. Boa tarde, Baldino, Thaís. Sempre uma alegria entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, para discutirmos questões da vida, para poder falar da vida. Que responsabilidade, Piotto, depois de uma missa tão linda, em um lugar tão lindo que é a Serra da Piedade. Mais ainda, de estrear os estúdios da Rádio América e da TV Horizonte, de, ao entrarmos na Rede Catedral, a gente tocar aquela imagem de bronze linda que fica aqui para que você, telespectador, para que você, ouvinte, venha conhecer a Catedral Cristo Rei. Que energia mais bacana que a gente tem aqui. Hilton Ribeiro toma conta da gente lá de cima. Com certeza, e o estúdio aqui tem o nome dele, homenagem a ele, com né? certeza. Muito bem, meus amigos, você que está em casa curtindo aí o seu feriado, né? Feriado em Belo Horizonte, em algumas cidades da região metropolitana acompanham também essa devoção à Assunção de Nossa Senhora, particularmente em Belo Horizonte, o feriado dedicado a Nossa Senhora da Boa Viagem. Nós temos a catedral dedicada a ela. E hoje com o Dr. Jairo Stacanelli, a gente vai, nesse feriado de Assunção de Nossa Senhora, falar sobre esse desafio que a gente tem todos os dias, né? De ter compromissos e de abraçar de verdade um projeto com amor, com entrega e com dedicação. Nós temos vivido isso aqui na Catedral Cristo Rei nesses últimos dias. Jairo, por que muitas pessoas até admitem, né, que possuem algum tipo de projeto, mas não conseguem se empenhar para que esse desejo se concretize? Meu querido ouvinte da Rádio América, é inevitável não fazer um alicerce para que pensemos o que é formação da nossa personalidade.
Se você acha que a gente busca o tempo todo felicidade, desejos, destinos, isso é um grande erro. A felicidade, ela só acontece quando a liberdade se funde. Os nossos desejos, eles só dão conta de se tornarem realidade quando a gente tem disciplina, organização e, portanto, a fusão disso. São 4 palavras. Liberdade, que determina a felicidade. Disciplina, que determina os nossos desejos. E aí, na hora que a gente pensa, uma máquina de existência que coloca essas 4 palavras para trabalharem, você não conseguirá amar, você não conseguirá fazer um exercício para o seu encontro se você não começar a se organizar. Isso vale para você, estudante, trabalhador, que hoje descansa. Não vale pensar que quando você não sonha com a sua liberdade, a sua felicidade não acontece, os seus desejos não acontecem. Quando a gente coloca essas 4 palavras, organização, liberdade, felicidade e desejo, é nessa hora que a gente está pronto para poder conjugar o verbo mais lindo dessa rádio, que é a rádio do amor. Esse amor que a gente conjuga por nós mesmos e para os nossos projetos. Piotr, foi para isso que eu vim aqui hoje. Com certeza. E você que está participando com a gente pelo 99412-2179, nós vamos trazer o seu recado também. E agora, a gente queria acompanhar aqui uma música que o Jairo trouxe para a gente. Nós vamos ouvir e ver Terra Seca, da Fraternidade de São João Paulo II, para ajudar a construir esse ambiente aqui no Falando de Vida, para que você que está em casa possa também beber dessa fonte. Terra Seca com São João Paulo II. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Levanta tuas mãos. Somente em ti construirei a minha casa. Canta pra ele. Realmente o Jairo Pra veio nos arrepiar, emocionar. Piotr. Olha, eu não sei você em casa, mas dificilmente uma pessoa não consegue sentir alguma coisa ou se arrepiar como a gente arrepiou aqui. E até se emocionar mesmo, né? De verdade. Piotr, todo dia de Puxa manhã, o café é meu. Eu que desço para poder preparar o café de Flávia, minha esposa, do Pra Davi, família, né? do Felipe. Então gosto muito de colocar essas músicas. Puxa vida. Quando a gente ia conversar sobre a minha estreia no Falando de Vida aqui nos Sim. estúdios, pensar nessa música era essencial. Essencial para poder fazer o pão para o meu filhote, para os meus filhotes, fazer o suco para minha esposa, para poder fazer com que, desde cedo, na escola, os filhotes encontrem a liberdade deles, portanto, a felicidade a partir do conhecimento. Para que eles deem conta de entender também, Piotr, o Baldino, de que sem organização a gente não constrói absolutamente nada. De que você, ouvinte da Rádio América, quando você perde a dinâmica do tempo, a dinâmica do ônibus que você não estava pronto para poder pegar, e em Belo Horizonte o transporte é cada vez mais difícil, mas se você não tem organização para poder fazer esse movimento, as coisas se esvaem.
quando a gente não dá conta de fazer o entendimento do que é o nosso desejo para os filhotes, e aí talvez é a hora dessa oração, de estar ali colocando uma energia muito boa pro pão que eu vou servir para os filhotes daqui a pouco, quando eles descem já prontos para ir para a escola. Tocar o seu coração, mulher que toma conta dos filhotes, mulher que toma conta da casa, mas ao mesmo tempo puxar um pouquinho a orelha para desligar o TikTok, o Instagram, as redes sociais, para que você consiga naquele movimento. Eu sei que você está cansada, eu sei que é muito cedo que você faz isso e que tá frio agora fazer esse movimento, mas ao mesmo tempo, quando você dá conta de se organizar, quando você dá conta de imaginar a liberdade que os filhotes terão a partir do momento em que eles conseguirão pensar a escola como felicidade, pensar a rotina dentro da escola como um movimento de liberdade, como um movimento de conhecimento. É nesse lugar que a gente vai se aproximar desse amor, esse amor que eu vim aqui falar para você. Um amor que precisa necessariamente de 4 verbos para que você conjugue e para que você, de verdade, faça talvez o terceiro deles, que daqui a pouquinho a gente vai introduzir, depois de mais música, depois de mais tempo. Reflita, coloque a energia daquilo que você crê, naquilo que você oferece para o amor dos seus filhotes, da pessoa que você ama. Os 2 primeiros, o Jário já falou, que é liberdade e disciplina. Tem mais 2 aí para a gente poder contextualizar para você também. Eu queria agradecer aqui a Lucilene, que está nos acompanhando, e você que está mandando o seu WhatsApp também, pelo 99412-2179. Ela diz aqui o seguinte, Jário, mudança rima com dança, com movimento, com ação, ampliar espaços de vida e nutrir com a oração. A vida pede abraçar, ou pode abraçar, o extraordinário de Deus no ordinário da vida da gente, no dia a dia. Piotr, se não cremos, não temos nem fé e nem projeto. E isso é constituinte da nossa personalidade. Isso é constituinte do nosso pensamento. E assim foi na liturgia de domingo. Sim. Quanto na carta aos Hebreus explicaram-nos aquilo que é a fé, afinal. A fé é um trajeto. A fé é quando você já tem aquilo que você espera, mas que quando você não crê, a fé não acontece, o processo não te aproxima. Se você não se organiza, se você não imagina a liberdade a partir do desejo e da felicidade, que a fé que você projetava era aquilo que traria para você todas essas 4 palavras, saiba, ouvinte da Rádio América, telespectador da TV Horizonte, que é só quando cremos, é quando a fé se torna um trilho dessa felicidade. É só quando cremos que temos, afinal de contas, projeto. Piotr, essa casa que é a Catedral Cristo Rei, onde estamos agora, é o sonho da Arquidiocese de Belo Horizonte. Para que recebamos. Eu sou pequeno demais, Piotr, você também, é enorme. Mas nós somos o sonho de Dom Valmor de trazer a gente para cá, para que a gente pudesse ter projeto, para que a gente pudesse crer mais, para que você, ouvinte da Rádio América, tenha mais fé nesse coração que questiona tanto, esse coração que questiona tanto, nesse movimento tão difícil que é perdoar 7 vezes 70, sim, nesse movimento que é um movimento tão difícil. Toda a soma desse movimento, crer para ter fé, para ter projeto, perdoar
para a gente poder dar conta de eliminar aquilo que a gente não dá conta mais. Claro, quando existe respeito na relação entre as pessoas. Fique conosco, Falando de Vida, com Jairo Stacanelli. Vamos abraçar esse projeto de verdade, com amor, com esperança. E você tem o seu projeto aí definido, já sabe qual o caminho que você vai seguir e os passos que você precisa dar. O Jairo já nos deu 2 dicas: liberdade e disciplina. 4h27. O intervalo rapidinho, nós voltamos ao vivo na TV Horizonte e na Rádio América. Fique conosco. Só para lembrar, Jairo falou dos sonhos. Dom Serafim Fernandes sonhou isso aqui. Dom Valmor Oliveira de Azevedo continuou fazendo com que nós pudéssemos sonhar juntos. Estamos hoje realizando os sonhos de fé e de esperança de muita gente. Fique conosco. Falando de Vida volta rapidinho. Quatro horas 30 minutos, 4h30, no Falando de Vida, na TV Horizonte, na Rádio América. Você que nos acompanha também pelas redes sociais, pelo nosso aplicativo da Rede Catedral de Comunicação Católica, seja bem-vindo. O Falando de Vida hoje com o psicólogo Jairo Stacanelli, trazendo um assunto tão importante para a nossa vida, para o nosso projeto de vida. Aliás, muita gente ainda não sabe qual é o próprio projeto de vida. A partir de hoje, você vai sair deste programa com um projeto de vida, eu tenho certeza absoluta, agradecendo a sua participação pelo 99412-2179. Para quem está fora do estado de Minas Gerais e a nossa audiência vai para o Brasil todo, é 31 99412-2179. E para ajudar a construir o Falando de Vida hoje, a gente traz também mais uma canção que nos ajuda a edificar esse momento de projetar a vida. Como o Dr. Jairo disse, com o Chico Buarque, a gente vai para a construção. Amor daquela vez, como se fosse o último. Beijou sua mulher, como se fosse a única. E cada filho seu, como se fosse o pródigo, e atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido. Como se fosse sólido, como se fosse o último, como se fosse, hein, Jairo? Como se fosse choque. Choque mesmo. Piotr, como se a gente precisasse de fazer uma avaliação do que é esse verbo, o mais lindo de todos, que é amar. Sim. Quando o Chico faz esse quebra-cabeça de palavras, beijar a mulher como se fosse a última, beijar os filhos como se fossem pródigos. Quem sou eu para poder amar quem eu digo que amo? Amar é o verbo mais lindo da língua portuguesa e acredito ser também do aramaico, do judaico, porque quando eu preciso entender o que é o amor, ouvinte da Rádio América, eu preciso entender o que é amar-me, o que é construir-me. E são 4 os verbos que determinam quem é e o que é esse verbo lindo do amar-me. Não estou dizendo aqui agora de que quando eu me amo, de que quando eu faço esse movimento, eu estou sendo egoísta, superficial, nada disso. É porque quando eu dou conta de fazer as 4 primeiras palavras em fusão, disciplina, liberdade, que nos levam à felicidade e aos desejos, eu preciso dar conta de entender que se eu não estudo dentro da lógica disciplinar, eu não cresço nunca. Isso aqui não cresce. Se eu não dou conta de encontrar um trabalho que faz sentido, amigo ouvinte da Rádio América, é desde 2007
com Hilton Ribeiro, ao vivo, que eu venho para cá para poder fazer sentido à minha ciência, sentido ao meu trabalho. E isso faz muito bem, imensamente, para o coração desse pródigo que está aqui, querendo chamar a sua atenção com relação a esse verbo lindo do amor. É falar sobre o crer, como eu disse na outra oportunidade, no outro bloco. É falar sobre cuidar-se para que você dê conta de fazer esse movimento. Essa construção, amigo ouvinte da Rádio América, ela só vai acontecer quando você der conta de amar-se no sentido de base, de amar-se no sentido de estudar para crescer. Há quanto tempo que isso não é feito? Há quanto tempo que não se abre um livro? Há quanto tempo que você não coloca uma música bacana como essa, que mexe contigo, como uma música de construção de Chico? Há quanto tempo que você não faz um movimento desse exercício do crer, como Padre Daniel, sua bênção? Que homilia linda que você fez agora a respeito sobre o que perguntaram a Cristo quanto ao casamento, a meditar a construção do casamento, a meditar a construção de um projeto e ao mesmo tempo para poder cuidar-se. Porque quando você não faz esse movimento de exercício, quando você não faz esse movimento de comer melhor, de sono melhor, de sossego melhor, de ao mesmo tempo brincar com os filhotes, quando você não faz esse movimento de transferência de energia, de entendimento, sinto muito, esses verbos todos, essa construção toda, ela não se faz, ela não realiza. É esse lugar que a gente quer tocar o coração de você, ouvinte da Rádio América, telespectador da TV Horizonte. E aqui nos acompanhando, Jairo, a Ana Beatriz. Obrigado, viu, Ana, pela sua mensagem. Boa tarde, Zé Carlos Piotto. Jairo, parabéns pelo programa e por nos ensinar por que o ser humano está muito afastado de Deus. Precisamos muito de fé, amor e caridade. E aí eu vou puxar então Sim. O puxão de orelha que Padre Daniel colocou no início da homilia dele. Porque quando ele chama a atenção com relação a esse amor que o perguntaram, Ana Beatriz, quando pensamos a felicidade e o desejo, a gente se encontra com uma juventude escassa dessa representatividade de desejo, mas que caminha junto com a disciplina. A gente encontra uma juventude que só quer ser feliz, mas ela não dá conta de entender que tipo de liberdade que ela deseja. A liberdade dos estudos, para esse jovem que tem condição, não é o jovem que segura o teto. Esse jovem que, independente se ele vem de uma casa muito pobre ou de uma casa muito rica, falamos de uma necessidade de avançar a dinâmica da felicidade do desejo que é entregue para esse camarada o tempo todo. Ele roda a tela o tempo todo e nada o coloca de frente do livro bom, nada o coloca de frente da música boa, nada o coloca de frente do podcast ou do programa do Piotto. Porque quando você não exercita isso com ele, porque você está cansada, porque você não tem paciência, porque tudo te cansa, é a hora que mais te falta para que você transmita essa energia que eu tô falando desde 5 e pouca da manhã, que acordo para poder acolher aquilo que para mim é meu sentido de vida, que são meus 2 filhotes e a minha esposa. Então esse é o projeto de vida que muitas pessoas precisam entender, que é possível exercitar. E aqui mais uma participação, a Cecília também. Boa tarde, Zé Carlos, Jairo. Deus abençoe vocês. Como é bom ouvir esse programa. A gente sente paz tão grande que aprende muito com você, Dr. Jairo. Vai ficar difícil, já rezei muito por você. Você sabe quanto tempo, né, te acompanho. Que Deus continue te abençoando, o Espírito Santo continue dando essa sabedoria e te protegendo. Um abraço, fiquem com Deus. É Cecília Norberto que está nos acompanhando também aqui no Falando de Vida. Mande o seu zap 99412-2179, enquanto nós acompanhamos a sua mensagem aqui de Contagem,
foi a Ana Beatriz, nossa imensa audiência na região metropolitana. Jairo, mas a pessoa pode até ter uma boa ideia, né? Como é que ela vai descobrir se trata de algo que vai fazer sentido para a vida dela, ou como descobrir se é de fato algo que pertence à própria vida da pessoa, se tem um propósito, né, nessa escolha? Piotr, estar na rede Catedral Nova, sim, estar nesse lugar lindo que mexe com a gente, ouvinte da Rádio América, telespectador da TV Horizonte, venha cá para você poder conhecer o tamanho disso aqui. Venha cá, porque se você passa na Cristiano Machado exatamente, e você vê essa obra de Niemeyer gigantesca te chamando a atenção e você questiona com relação ao tempo, faça o movimento de pensar o seu tempo. Se a catedral não tem todo o esforço que a arquidiocese coloca, toda a força que Dom Valmor nos ensina a construir, se você não coloca no papel o seu enorme desejo, junto com a palavra que caminha com ele, que é um processo disciplinar, porque sabemos o quanto que os líderes da arquidiocese trabalham para poder construir essa imensidão de fé que está no coração deles, que está na fé inscrita em Belo Horizonte. Quando você, ouvinte da Rádio América, no seu projeto, não dá conta de se organizar, de estudar, de fazer valer, e você fica, desculpa, perdido, sem a tal liberdade que a gente conversou, rodando horas e horas, sem se decidir com relação a quando fazer o movimento de estudo, quando fazer o movimento de cuidado. Desculpa, seu projeto não anda, seu projeto não corre. Quando a gente pensa, Piotr, que vivemos uma economia que está difícil para todo mundo, quando temos um presidente em um outro país que tenta mandar em nós, que tenta destruir a economia da gente, é a hora da gente começar a pensar que a gente precisa de buscar e de estudar mais. É o capital intelectual, portanto, é a disciplina com a mistura de desejo, que vai fazer com que o seu filhote entenda o que é o caminho crítico para a gente poder dar conta de ter mais conhecimento e mais estudo. Se você não faz isso na sua casa, desculpa, o processo não segue. Muito bem, o Falando de Vida com o Dr. Jairo Stacanelli, falando desse projeto de vida, da sua programação, com amor, com entrega, com dedicação, a importância que tem isso na nossa vida. E aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, a Catedral Cristo Rei se transformando também a cada dia que passa, com a sua ajuda, com o seu apoio e também com as suas orações. Intervalo rapidinho, nós já voltamos ao vivo no Falando de Vida, faltando 18 minutos para as 5, na TV Horizonte, Rádio América 107,1. Volta com a gente. Quatorze minutos para as 5 no Falando de Vida pela TV Horizonte, Rádio América 107,1, com Jairo Stacanelli, psicólogo. Participe conosco, mande a sua pergunta, a sua dúvida, aproveite o seu tempo. Aqui é um projeto, nós temos um projeto e o projeto é você, pelo 99412-2179, para nos ajudar na construção desse ambiente em que nós, com o Dr. Jairo, queremos trazer para você, de concretizar os seus sonhos, o seu projeto de vida. A gente vai curtir com o seu Jorge uma música que vai nos ajudar também a construir elementos para que você possa estar pronto. Eu no começo que era de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos.
Bom, pessoal, fazendo a correção aqui, o Lulu Santos, né? O Tempos Modernos, e a gente tem na agulha ainda o seu Jorge com o Trabalhador, que ele fala do trabalhador brasileiro. Se der tempo, a gente vai rodar para vocês também. Mas que bacana os Tempos Modernos com o Lulu, né? Porque ele dá um caminho ali pra gente enorme. Quando eu vejo um novo começo de era, e mesmo com um sorriso... De gente elegante e sincera. O sorriso é um sorriso de revolta. O sorriso é um sorriso de quem tem disciplina e que luta por um desejo de mais justiça. É inevitável. Sem dúvida. Se você é ouvinte da Rádio América, telespectador da TV Horizonte, eu sei o seu projeto, o tanto que você gosta de ajudar na celebração, o tanto que você gosta de ajudar nas pastorais. Quando você dá conta de fazer o seu entendimento, de gostar de você, portanto, estudando para você poder crescer, trabalhando para você se sentir útil, crendo ainda mais para que o seu projeto de catequese, de crisma funcionem, para que você cuide ainda mais de você, comendo bem, dormindo bem, tendo uma relação de paz na vida, eu vejo um novo começo de era que vai além de um processo onde você se torna mais admirável. Não é o ácido hialurônico, não é o botox. É quando você se torna admirável por dentro. É quando você dá conta de chamar a atenção das pessoas por aquilo que você diz, pelo silêncio que você faz, pela condução do processo da vida que você faz. E não apenas pensar em felicidade e em desejo. É quando você dá conta de entender que a liberdade se encontra quando você entende o que é a casa de cacos de Contagem, ou quando você vem pertinho aqui à Rede Catedral e vê uma catarata de um rio extremamente poluído, que precisa de movimento para que a limpeza, que sonho, pudesse acontecer. Quando você se vê admirado, quando existe respeito. E quantas não são as pessoas que, para amar, Piotr, entendem que o amor precisa de ser comprado para um sobrinho, comprado para um neto, achando que a solidão desse amor que você não tem por você, você não se ama, você acha que você pode comprar o amor do outro, ou que você pode se submeter a um desrespeito, tocar o seu coração, mulher, que muitas vezes se submete a um desrespeito para a manutenção de uma relação que já não se sustenta há muito tempo. Padre Daniel falou sobre isso, falou sobre a responsabilidade do respeito, do amor do casal. Até a hora em que a gente chega a um ponto que é essencial, sendo que há admiração e há respeito, quando a gente pensa em uma lógica de perdão que esteve conosco na liturgia dessa semana. Não 7 vezes 7, meu amigo Baldino, mas para talvez a liturgia, o evangelho mais difícil de todos, que é quando a gente precisa de perdoar 7 vezes 70, de que é quando você precisa, antes de oferecer, você deixar aquilo que te incomoda para trás. Porque, Piotr, quando você carrega algo que é muito ruim, amargo, angustiado dentro de você, quando você não faz o movimento de percorrer o perdão, o perdoar, quando você tem dentro de si algo que te faz muito mal, mas que você não consegue por conta desse tanto de verbo que eu estou falando aqui agora, que constitui sabedoria, que constitui inevitavelmente conhecimento, que constitui um alicerce para que você possa, pés no chão, entender a construção de um novo processo, de uma nova era. Que é a hora que você vai dar conta de eliminar essa dinâmica dessa química que nos faz tão mal, que é a hora que você precisa dar conta de perdoar. Não há relação de
pai com filho, de mãe com filha, de mulher com marido. Não há relação que não se construa no respeito, mas ao mesmo tempo em uma lógica de perdão. Porque se a gente não faz esse movimento, a gente nunca dá conta de fazer esse processo. Terapia ajuda, o aconselhamento com os sacerdotes da arquidiocese ajuda, também ajuda demais da conta, quando você gosta de você e tem esse projeto para poder dar conta. Muito bem, eu falando de vida, com esse conceito importante de você programar a sua vida, pautada no amor, na verdade, na liberdade, mas numa palavrinha muito importante que a gente pescou aqui hoje, que é a disciplina, né? O brasileiro tem esse estereótipo, né, Jairo, de deixar tudo para a última hora. Por que deixar para amanhã se dá para fazer hoje? Se dá para visitar hoje, dá para amar hoje, dá para abraçar hoje, dá para assistir o programa hoje. A gente vai empurrando tudo para amanhã e o projeto de amanhã. E por que, Pioto, a gente se coloca muitas vezes em um raciocínio de Nelson Rodrigues de imaginar que nós somos cachorro vira-lata? Com todo respeito ao cachorro vira-lata, claro, que você que não dá conta de colocar nenhum projeto pessoal para frente. Eu tô dizendo aqui do sujeito que vende pipoca, do sujeito que vende coxinha. Ele sabe o quanto que ele precisa para poder levar ao Mineirão ou à Arena MRV. Ele sabe o quanto que precisa para na porta de uma escola ele vender os salgados, os doces que ele precisa. E isso é a tal disciplina, é a tal organização, para que o desejo da liberdade que vem junto com a venda também aconteça, para que ele possa passar o domingo aqui na catedral, passeando com a mãe que vai adorar conhecer esse canto de cá. Só que aí entra esse detalhe. Quando eu não dou conta de estudar para eu poder crescer, quando eu não dou conta de trabalhar para me sentir útil, quando eu não dou conta de crer para minha fé estender ainda mais e eu ter projeto, para que eu dê conta de fazer o movimento, que é o movimento de disciplina, que é cuidar de mim, parar de comer bobagem, tentar dormir o mais cedo ou acordar cedo com qualidade, para depois, Zé, a gente conseguir fazer esse movimento de admiração, de respeito e de perdão, porque não há relação que se construa sem esses 7 projetos, com essa palavra linda que está no chão, que a gente tem como alicerce, que é amar. Então aproveita o seu finalzinho de semana, né? Você que vai estender. Jairo, em 30 segundos você consegue mandar um recado para quem está aproveitando esse feriado, voltar dele revigorado e não destruído? Pioto, Nossa Senhora é tão linda no seu movimento de perdão, ela é tão linda no movimento de nos conduzir, e ela é tão jovem, e ela é tão inteligente, e ela é preta. Nossa Senhora que nos acolha, Nossa Senhora que nos perdoe, e ao mesmo tempo, Nossa Senhora que nos ama, porque a emoção da minha mãe, da minha avó, da minha mulher, que são todas elas muito devotas de Nossa Senhora da Piedade, que acolha você. Ame-se, cara, ame-se, moça, para você poder dar conta de construir seus novos projetos. Mais uma vez, Jairo, muito obrigado. Sua presença nos deixa felizes por dentro, por fora. Jairo Stacanelli, que é psicólogo e tem psicologia clínica aplicada na sua vida. Qual é mesmo o seu Instagram, Jairo? Para quem está ouvindo, vendo a gente, te acompanhar também, poder beber dessa fonte, Jairo Stacanelli. Você consegue ler os textos do Jairo, que gosta tanto de ler os textos. Você consegue conversar comigo e você consegue talvez compartilhar alguns dos pensamentos. De que anistia não, de jeito nenhum, e de que a gente não é cachorro vira-lata. Ninguém vai pisar nessa identidade brasileira tão linda que nós temos. Ninguém vai fazer isso.
Muito bem, finalzinho de mais um Falando de Vida para você na TV Horizonte, na Rádio América. Participe sempre conosco. A produção do Falando de Vida de Ângela Moura e Alice Sena. Na trilha e mixagem, Valdemar Martins. Na produção executiva, Tereza Carvalho. Nos trabalhos técnicos, o Baldino Souza, Jefferson Sanches, Luca Valadares e Thaís Moreira. Na coordenação de marketing comercial, Richardson Miranda. Na coordenação de jornalismo da Rádio América, Lídia Procópio. Na coordenação de jornalismo da TV Horizonte, Rafael Campos. Na direção da Rádio América e TV Horizonte, Ana Paula Damasceno. E na direção da Rede Catedral de Comunicação Católica, Padre Samuel Fidelis. Ângela, um programa é pouco, viu? Não tem jeito. Daqui a pouquinho você continua aí na TV Horizonte com o programa Olhar Crítico. E nós seguimos juntos daqui a pouco no Trânsito Livre pela Rádio América e, claro, também pela Rede Catedral de Comunicação Católica. Obrigado, esse foi mais um Falando de Vida.